Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Todo mundo me ouvindo bem? Deem aí um feedback. Então, para quem não me conhece, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em clínica psicanalítica, em psicopatologia, e hoje a gente vai falar de um tema, vou deixar aqui para vocês, vai ser sobre relacionamento abusivo. Porque muitas vezes entra-se num relacionamento, acontecem situações que nem percebe, né? Que esse é um tipo de relacionamento abusivo. Então, vamos falar sobre isso. Eu vou deixar o tema aqui, porque aí quem chegar já vai saber do que a gente está falando. Se tiver alguma pergunta, já vai elaborando, né? Então, vou colocar aqui o tema para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Giane. Relacionamento abusivo. O som aí tá bom pra vocês, gente? Falem pra mim. Seja bem-vindo, Alan. Então, gente, ó, aproveita, clica aqui no aviãozinho, encaminha essa live para os amigos de vocês também terem acesso a isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Relacionamento abusivo, né? Por que eu vou falar sobre esse tema? Porque eu recebi a seguinte pergunta. Obrigada, Giane, pelo seu feedback. Amo meu parceiro, mas sei que ele me faz mal. O que devo fazer? Eita, essa é uma pergunta aí que mexe com muita gente, né? Tem pessoas que já têm respostas prontas e quem está envolvido na relação tem uma dificuldade, né? De não saber o que fazer, não saber como conduzir essa relação. Mas então vamos lá. Primeiro, é preciso entender que existe uma diferença, né? Entre a paixão e entre o amor. O amor, ele é uma construção, né? Acaba sendo um relacionamento mais leve, um relacionamento em que um conhece o outro. E acaba que, claro, vão acontecer brigas, mas como um conhece o outro e acaba tendo essa construção, ele fica sendo mais leve, né? Régia, seja bem-vinda, boa tarde. Já a paixão, ela se trata mais de uma projeção, né? Porque quando você está apaixonado, geralmente você não tem elementos suficientes para conhecer aquela pessoa. Quando você está apaixonado, você se baseia mais nas suas expectativas que você tem sobre aquela pessoa. Então, você projeta as suas expectativas, os seus desejos, as suas fantasias, as suas idealizações, né? Acontece tudo isso. Logo, estando apaixonado, como você não está enxergando necessariamente o outro como o outro é, você está enxergando mais as suas idealizações, né? E fica difícil de conseguir se relacionar bem com o outro devido a isso. Mas então vamos lá. Pensando nessa pergunta, né? Meu parceiro, eu amo meu parceiro, mas ele não me faz bem, o que eu faço? É difícil, né? Encarar que um relacionamento está chegando ao fim, encarar que um relacionamento não está indo bem, né? E qual é o primeiro ponto? Se esse meu parceiro não me faz bem, né? Esse meu parceiro me faz mal, que mal é esse? Sabe? É saber nomear isso. Porque às vezes você sente algo, mas não sabe exatamente o que é. E aí fica difícil de resolver a situação. Porque quando se conversa, quando se sabe que mal é esse, muitas vezes dá para contornar, né? Dá para entender que incômodo é esse e dá para falar com o outro sobre esse incômodo, dá para perceber se o outro te respeita, né? Porque a partir do momento que você conversa, que você se posiciona, que você se fala e o outro te escuta de verdade, dá para perceber aí se tem um nível de respeito,
se esse outro compreende você e se vale a pena manter essa relação, né? E quando você entra num relacionamento que você se sente mal, acaba tendo essa alternância, né? Ora o relacionamento tá bom, ora o relacionamento tá ruim. E fica nesse ciclo entre estar bom e entre estar ruim, e a pessoa acaba se acostumando dentro dessa relação entre estar bom e entre não tá bom, né? E fica sempre nessa espera. Quando o relacionamento está ruim, a pessoa sabe que ele vai dar essa volta. Só que fica nesse ciclo. E aí começa então a ter um problema. Porque se você se acostuma com esse tipo de relacionamento que não está bom para você, a tendência a não sair dele acaba sendo muito maior, né? E essa alternância entre estar bom e estar ruim, ela acaba fortalecendo essa dependência emocional, sabe? Essa carência, porque a dependência emocional, ela acontece pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de não encontrar outra pessoa, né? E aí você não quer, você fica com medo, né? De sair dessa relação que tá te fazendo mal, por um medo de sentir um mal muito maior do que aquele que você sente, né? Pelo medo de um desconhecido, por um medo de não saber viver de um jeito diferente daquilo que você está acostumada, né? Nesse ciclo aí do bom e do ruim. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá indo bem até aí? Então, ó, já tem bastante gente aqui, clica no aviãozinho, manda para mais pessoas, tá? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, todo mundo pensa que são só mulheres, né, que vivenciam isso. Mas não, homens também se deparam nesse tipo de relacionamento e se submetem a relacionamentos abusivos, né, sendo feitos por mulheres companheiras ali deles, né, namoradas e por aí vai. Isso também acontece. Acaba que quando é um homem que comete esse abuso, a gente enxerga de uma maneira assim mais perigosa, digamos assim, porque o homem ele tem mais força do que a mulher, né? Se ele parte para o lado da agressão, acaba tendo um perigo maior. Mas os homens também podem estar aí no relacionamento abusivo e sofrer disso, certo? E por que, né, as pessoas têm dificuldade de encerrar uma relação que não está indo bem? Tem vários fatores, né, imbricados nisso, porque o primeiro ponto é o medo do que vai ser, né? O medo do novo. Como é que eu vou lidar se eu encerro esse relacionamento? Como é que eu vou ficar sozinho sem essa pessoa, né? É um lugar desconhecido que acaba me impedindo de mudar e de sair dessa relação, né? E muitas vezes é preciso um sofrimento muito maior, um sofrimento insuportável para a pessoa dar conta de encerrar esse relacionamento, né? E aí acaba sendo mais perigoso ainda. E muitas pessoas também têm difícil de encerrar essa relação porque esse término acaba sendo visto como um fracasso, né? A pessoa pode pensar, poxa, eu fracassei, eu não consegui mudar esse outro, ou as expectativas que eu tinha em cima desse outro, toda a projeção que eu fazia em cima dele, não se concretizou como eu imaginava, eu não consegui mudar essa pessoa, né? Então, são várias fantasias em torno disso, em torno desse término, que faz com que a pessoa não termine essa relação, né? E aí a pessoa se sente culpada por não ter terminado antes e fica se iludindo na expectativa de que o outro vai mudar devido a esse ciclo. Ah, tá muito ruim aqui. Mas se essa pessoa demonstra algum tipo de carinho, faz alguma coisa que eu gosto,
vem aquela ilusão de que esse momento vai se perpetuar e que o momento ruim não vai voltar. Bem complicado isso, esse ciclo, né? E aí acaba sendo difícil também, né? Porque a pessoa não quer que foi enganada ou que ela se enganou, né? E tem também toda uma questão inconsciente em torno disso. Vocês conhecem pessoas que já repetiram padrões de parceiros ou padrões de parceiras? Sai de uma relação e acaba entrando em outra que tem um nível parecido de sofrimento. O que é isso? Acaba sendo uma escolha inconsciente, a pessoa não se dá conta que ela está escolhendo esse padrão de parceiro ou de parceira numa tentativa de resolver algo lá do passado, atualizado aqui nesse presente. Mas acaba sendo uma tentativa vã, porque como não é muito sabido o que se passa, a pessoa não consegue resolver. E de novo repete e cai nesse sofrimento de estar num relacionamento que não faz bem a ela, né? E tem o medo também, né, de encarar a realidade, porque essa expectativa de que o outro vai mudar acaba sendo muito forte, né? Entra nesse campo aí da fantasia para não ter que lidar com essa realidade difícil de que o outro é assim e que o outro só vai mudar se ele mesmo quiser, né? E até encarar que a mudança é um processo, né? Geralmente as mudanças não acontecem de um dia para a noite, leva-se um tempo para ter algum tipo de mudança, tá? E aí, né, estando nesse relacionamento que eu sei, que eu sinto que o outro não me faz bem, muitas vezes eu estou dentro de um relacionamento abusivo que eu nem me dou conta disso. São pequenas atitudes, algumas palavras, algumas frases que o outro faz para me diminuir, né? E que você cada vez mais vai se submetendo e vai ficando mais dependente dessa relação e nem se percebe que tá num relacionamento que é abusivo e que é tóxico, tá? Então, o que fazer, né, diante de um relacionamento que me faz mal? Antes de tudo, é entender que mal é esse. O que é esse mal que o outro me faz? E dar nome e tentar esclarecer tudo isso, porque às vezes o outro te faz coisas que ele não sabe que aquilo faz mal a você. Por exemplo, se tem uma pessoa que. Deixa eu usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que você é uma pessoa mais sensível que não gosta de brincadeiras, né? E se o outro costuma fazer brincadeiras, chega para esse outro e fala: Olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não me sinto bem, isso não, eu não fico confortável com isso. Às vezes a realidade do outro é viver fazendo brincadeiras sarcásticas ou irônicas. E se você tem condições de falar para o outro que isso te faz mal e o outro respeita você nesse sentido, se ele para com esse tipo de brincadeira, esse mal-estar, ele vai embora. Então você compreendeu que mal-estar foi esse, comunicou isso ao outro, o outro percebeu que aquilo não te faz bem e encerra esse ciclo. Logo, deu-se como resolvido, né? Primeiro ponto, conversar. Entender que mal entendido é esse e conversar com essa outra pessoa e perceber se ela vai te respeitar. Se de fato ela vai mudar, se de fato ela vai compreender que aquilo não te faz bem. E a Ana Karina tá até dizendo aqui, eu só percebi quando saí. Isso acontece muito, né? Porque a pessoa entra num relacionamento, esse relacionamento se torna abusivo e ela não percebe que tudo está acontecendo porque tem muita culpa em torno disso. E aí ela só vai perceber que de fato esse relacionamento é abusivo quando ela sai, porque ela vai entrando em contato com aquela realidade do passado e se dá conta que de fato era um relacionamento abusivo, né? E são pequenas atitudes que fazem com que esse relacionamento se torne abusivo, né? O fato de você não respeitar o outro, de você diminuir o outro, de o desejo
só de um prevalecer e o do outro não, isso já é um relacionamento abusivo, né? E, por exemplo, se você tá com uma pessoa que essa pessoa não te atende no que você demanda, coisa simples mesmo, por exemplo, acontece muito, né? Hoje em dia, na era da tecnologia, as pessoas não se veem pessoalmente, mas se falam por telefone, por mensagens. E aí, se só um procura e o outro não, e você se sente mal nisso, tem algo errado acontecendo aí. É só o desejo de um que está prevalecendo e do outro não. Então, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser conversado, né? Até para alinhar tudo isso, alinhar essas demandas, né? E pensar, né? Que tipo de relacionamento você quer? Porque quando você tá num relacionamento que te faz mal, se você projetou no outro uma expectativa sua e esse outro não te atende e esse outro faz com que você se sinta mal, olha o latido dos bichos. Eles querem participar da live. Então, se esse outro tem comportamentos que faz com que você se sinta mal, é mesmo esse tipo de relacionamento que você quer pra você? Porque às vezes você tá preso numa expectativa que é sua e que o outro não é do jeito que você imagina. E perceber a realidade mesmo, até para poder dar conta e ponderar, opa, o outro é de um jeito que não me faz bem. Por que eu vou me manter nessa relação se o outro não é isso que eu imaginava, né? E aí fica um pouco mais fácil de decidir e saber o que fazer com essa relação. Eu vou aceitar tudo isso ou não? Não abro mão porque está me fazendo sofrer, né? É um ponto. E, gente, no meu ponto de vista, um relacionamento, ele precisa ser leve, ele precisa ser gostoso. Se é um relacionamento desprazeroso, não vale a pena, sabe? E tem uma questão aí, se você se submete a um relacionamento que não está te fazendo bem, isso fala também de você. Isso fala das histórias que você já teve no passado, até dentro de casa. O que você ouvia dentro de casa, né? Da sua família, pai, mãe, irmão, chefes, seus relacionamentos entre colegas, o que você aprendeu? Como você aprendeu a lidar com o outro? Porque às vezes você aprendeu um tipo de relação onde você precisa sofrer, onde você precisa se submeter. E você acaba repetindo isso com o seu parceiro amoroso. Uma pergunta aqui. Quando acontece com alguém próximo a nós, devemos interferir de alguma maneira? Olha, eu sempre parto do pressuposto que a gente precisa cuidar, né, de quem a gente ama. E perceber esse nível de cuidado, né? Porque às vezes é um tipo de funcionamento psíquico do outro que é um jeito mais, como eu posso dizer, um traço mais masoquístico mesmo, né? De uma necessidade de um sofrimento e de uma punição. Cabe o quê? Sabe, fazer alguns apontamentos, mostrar para essa pessoa o que ela está passando, sem decidir por ela, mas mostrar o que está acontecendo. Agora, se for um relacionamento abusivo, onde essa pessoa está sofrendo de uma maneira muito intensa, de algum modo mostrar para ela, olha, esse relacionamento não tá te fazendo bem, conta comigo aqui, que eu, né, eu posso te ajudar de algum modo, mas é fazer com que a pessoa se perceba nesse lugar. Até porque, se uma pessoa está num relacionamento abusivo, se ela sai dessa relação sem se perceber nesse movimento e engata em outro, existe uma grande chance dela repetir isso. E dessa relação abusiva se perpetuar com uma outra pessoa. Compreende? Então, é sempre trazer aí para o nível da consciência. E se for o caso, procurar sim uma psicoterapia, até para a pessoa entender que repetição é essa que faz com que ela entre nesse tipo de relacionamento e mantenha esse tipo de relacionamento, né? É uma questão. E um ponto muito importante, a pessoa se perceber.
e se aceitar. Porque se a própria pessoa se aceita, aí sim tem condições de que o outro aceite essa pessoa do jeito que ela é. Porque se nem ela mesma se aceita, é complicado aparecer uma pessoa que vai aceitá-la do jeito que ela é, né? E se conhecer, porque o autoconhecimento é importante. Até para você conseguir fazer essa distinção. Opa, tem algo acontecendo aqui no meu relacionamento que não tá leve, que não tá gostoso. O que tá pegando? Que mal é esse que o outro tá me fazendo? Se você se conhece, você vai conseguir identificar que mal é esse. E você vai conseguir se posicionar com esse outro, certo? E até perceber, opa, esse outro está me respeitando ou não. E ver se vale a pena. E assim, partindo, né, desse pressuposto aí da autoaceitação, do autoconhecimento, é a própria pessoa poder se amar mais, se tratar com mais amor, se tratar com mais carinho. Porque se você se trata dessa forma, você acaba reverberando tudo isso e atraindo pessoas que também te tratem bem, com amor e com carinho, certo? Se você mesmo se autoflagela, fica complicado encontrar alguém que vai fazer algo diferente por você, né? É algo até clichê eu falar aqui, mas você precisa ser a primeira pessoa a se amar, a se admirar, a se aceitar, a se dar carinho, a falar palavras carinhosas para você. Quantas pessoas falam coisas ruins para si mesma? Ah, eu sou burra, ah, eu sou muito feia, nossa, eu tô horrorosa. Sabe? A própria pessoa se machuca e fala coisas que doem. E aí é se perceber, né? Como eu estou me tratando e tentar fazer essa mudança para que o outro possa te tratar bem também, tá? Gente, a fala que eu tinha para vocês era isso, né? E essa pergunta aí, né? O outro me faz mal. Eu sei que eu estou num relacionamento que me faz mal, o que eu faço? Coloca tudo na balança. Vale a pena continuar com esse outro, mesmo ele fazendo esse mal para você? Que mal é esse que você precisa se submeter? Que pecado é esse que você precisa expiar, né? Até porque você pode mudar isso, seja com conversa ou saindo dessa relação, né? Como lidar com um relacionamento que o outro foge e eu sinto que ela gostaria de continuar? Gente, para um relacionamento acontecer, ele precisa ser das duas pessoas. Não adianta só um querer, o outro também tem que querer estar nessa relação. Não dá para forçar o outro a te amar, o outro a ficar com você. Se o outro foge, eu penso que não tem o que fazer. O que você poderia fazer é pegar essa pessoa, colocá-la numa jaula para ela ficar ali. Mas não tem como fazer o outro gostar de você por obrigação. Isso aí se caracterizaria como uma dependência emocional, né? Que necessidade é essa de fazer com que o outro goste de você? Não, é preciso respeitar o sentimento alheio. Se o outro não quer, se o outro quer fugir, se o outro tem questões a resolver, é ele com ele, sabe? No meu ponto de vista, é deixar o outro livre para tomar suas próprias decisões. E poder falar assim, de sentimento: olha, eu gosto de você, eu tô afim de estar contigo, e eu gostaria sim que nós pudéssemos ficar bem e ficar juntos, mas isso não depende só de mim, isso depende de você também. Se você quiser ficar comigo, tamo junto, é isso que eu quero. Mas você também tem que querer, sabe? Eu acredito que falar de sentimento é importante, né? Existe muitas pessoas aí dando dicas de como se relacionar ou como fazer jogos de amor para conquistar a outra pessoa. Mas quando você deixa de ser você, o outro se apaixona por alguém que não existe. Então a melhor coisa é você se conhecer, você ser você mesmo, ser sincero com seus sentimentos, poder falar sobre isso com maturidade. Se o outro não aceitar, sinal que não era pra se conectar a esse outro, né? Porque o outro não tá
aceitando o que você tá querendo dizer, né? É isso aí, você não pode controlar as ações e decisões do outro. Não tem como, né, Igor? O outro também precisa fazer a parte dele, né? Claro que tendo o sentimento de ambas as partes e alguém tá um pouco mais retraído, alguém precisa fazer algo pela relação. E esse alguém pode ser você. Você pode deixar um terreno mais confortável para esse outro, porque talvez essa outra pessoa tá com alguns traumas, alguns medos, e se você deixa o terreno de uma maneira assim mais confortável, mostrando para essa pessoa, olha, eu tô aqui, eu gosto de você, ela pode tirar mais esses medos, essas amarras e entrar nesse relacionamento, né? E não ter medo, gente, não ter medo de se apaixonar e de amar, porque ninguém morre por amor, assim, dizendo, né? Se você é sincero, se você tá disposto a uma relação e se por algum motivo essa relação precisa acabar, acabou. Você vai sofrer? Claro que vai sofrer. Mas uma hora isso vai passar e você vai aprender muito com essa relação e vai poder ter um outro tipo de relação até diferente, aprendendo com os erros e com os acertos. Gente, acho que não tem mais dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, coloca aí que eu leio, a gente conversa mais sobre isso. Se não tiver, eu encerro por aqui. O Hugo está dizendo: acredito ser válido nos posicionarmos sobre o que gostamos, do que estamos sentindo dentro da relação. Sim. Aprender a se posicionar é um passo muito importante, porque muitas vezes existe o medo, eu não posso falar tal coisa porque eu vou desagradar outra pessoa. E aí você vai deixando de falar coisas para não desagradar o outro e o outro te desagrada sem saber que está fazendo isso com você. Por exemplo, digamos que você não gosta de caqui. Vou dar esse exemplo porque eu não gosto, gente, de caqui. É uma fruta que eu não gosto. Aí chega a pessoa para me agradar e me dá uma cesta ou me dá um caqui. Imagina se eu falar, muito obrigada, adorei. Essa pessoa vai me trazer caqui de novo. E eu não vou comer aquele caqui. E se eu insisto aceitando esse caqui, essa pessoa vai achar que está me agradando, mas no fundo ela não está. E ela nem vai saber disso. É importante falar logo no começo, olha, muito obrigada pela gentileza, mas eu não gosto de caqui. Aí a pessoa vai saber. E numa outra oportunidade que ela quiser te agradar ou quiser te dar alguma coisa, ela vai saber que ela não vai mais te dar caqui. Porque caqui não é algo que agrada o seu paladar, compreende? E é isso, gente. Não ter medo de se posicionar com carinho. Inclusive, na live passada, eu falei sobre comunicação e assertividade, né? Como você conseguir se posicionar sem tratar o outro mal. Se você não tiver assistido, assiste, tá lá no meu feed, tá no YouTube também. Porque a forma como a gente fala também é importante para não agredir o outro, né? Isso é válido, né? De prestar atenção e para ter cuidado mesmo com o outro. Não é sair falando de qualquer jeito, né? Porque pode machucar. Acho que não tem mais dúvidas, né? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê então na próxima quarta-feira no Pergunta pra Psi. E no final de semana agora eu vou abrir o box de perguntas para você perguntar tudo o que você quiser, sugerir os seus temas, porque aí pode ser tema aqui da nossa live de quarta-feira. Combinado? Um beijo enorme para vocês e até logo. Tchau, tchau.